Buenas pessoas concurseiras, sou o professor Iago Portela, professor de matemática, e trago para vocês hoje, nessa nossa videoaula, a resolução de algumas questões da banca objetiva e Fundatec. Vou resolver questões envolvendo diagramas lógicos, equações, médias e eu acho assim, a pior de todas as operações matemáticas para os alunos, divisão. Vou dar aí um spoiler dos porquês da matemática sobre divisão, certo? Te convido a curtir o nosso vídeo, a te inscrever no nosso canal, a ativar o sininho para receber as notificações. Vamos à primeira questão? Então, a primeira questão aqui, durante a inauguração de certa loja, foram distribuídos dois tipos de ficha, A e B, para um grupo de 120 pessoas. Então, olha só, a primeira coisa que tu anota, destaca, total, 120. Reserva esse total, vamos ver o que a gente vai fazer com ele. De modo que a ficha A dava acesso ao setor de móveis, a ficha B dava acesso ao setor de eletrodomésticos, sabendo-se que 75 pessoas pegaram a ficha A. Então, a ficha A foram 75 pessoas. E que 68 pegaram a ficha B, então a ficha B, 68. Ao todo, quantas pessoas pegaram as duas fichas? Então, quer saber quantos pegaram A e B. Bom, para resolver esse tipo de equação, de situação, tá? O que a gente vai utilizar? Quando tu tem dois conjuntos, né? Dois grupos que formam um conjunto, o conjunto A e B, e te dá os valores do A e do B, quantos elementos tem no A, quantos elementos tem no B, e te pede o A e o B, o que está pedindo, ó? Pensa aqui nessa situação aqui, ó. Aqui tu tem o grupo A, da ficha A, e aqui tu tem a ficha B. Então, 75 pessoas pegaram a ficha A. 68, AB. Ok? E aí, o que a questão está pedindo? Quantos que pegaram A e B, ó? Esse meio aqui, ó. A e B. Então, que tipo de conteúdo é que está sendo pedido aqui? Está pedindo diagramas lógicos e o conectivo I, certo? Então, nós vamos resolver quanto que é, na verdade, aqui, ó, quando pede um conectivo E, pede a intersecção do conjunto, dos dois conjuntos. É isso que está sendo pedido na real, né? Assim, tem gente que resolve esse tipo de situação utilizando uma equação. Coloca o x e aí tu vai desvendar e vai dar quanto que é o valor do x. Como é que eu resolvo? Como é que eu indico? Olha só. O que tu faz? Primeira coisa, tu reservou o total. Destacou os dados. E agora? Tu vai pegar esses dados aqui, ó, e tu vai somar, tá? Tu faz uma soma. Então, ó, 75 mais 68. 75, 5 mais 8, 13, vai 1. 1 mais 7 mais 6, 14, 143. Beleza, então, olha só, a soma deu 143, mas o total é 120, certo? E aí, o que tu faz agora? Agora, tu vai fazer outra continha, ó. Tu vai fazer a soma, que é o valor maior, menos o total. O resultado vai ser exatamente o A e o B. Opa, o A e o B, tá? Que vai ser a intersecção. Então, eu vou fazer, ó, 143 menos 120. Ok? Esse resultado aqui vai ser o A e o B. 3 menos 0, 3. 4 menos 2, 2. 1 menos 1, 0. Então, ó, 23 pessoas pegaram a ficha A e a ficha B, ok? Então, é sempre que eu resolvo isso dessa forma, professor,
Quando pede a intersecção, tu faz dessa forma. Tu soma os dados e diminui a soma menos o total. Vai dar a intersecção dos dois conjuntos. Então, a alternativa E de Equador. Certo, pessoal? Tranquila essa questão, né? Vamos para a próxima. A próxima questão é a questão é uma questão da banca Fundatec. E eu disse equações, mas na verdade é expressões, né? No início do vídeo eu falei em equações, se não me engano, falei em equações, mas são expressões. Então, olha só, o resultado obtido ao efetuarmos essa expressão é aqui, ó. Ah, tem gente que diz assim, mas essa conta, professor, é uma conta boba, como é que pode? Não, não é bem assim. Vocês sabiam que tem um índice muito grande de erro desse tipo de questão? Sabe por quê? Porque as pessoas esquecem da ordem das operações, tá? Aqui, ó, como não tem parênteses, colchete e chave, eu não estou colocando isso aqui. Estou pensando apenas em operações. Então, nós temos na matemática 6 operações. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Então, quando tu vai resolver uma expressão, a primeira que tu resolve, tá? Vai ser a potência e radiciação, tá? Potência é aquela que tem expoente. Por exemplo, ó, 4 elevado na 2 é uma potência. Radiciação tem aquela raiz do 16, por exemplo, ó, tá? Então, potência e radiciação é a primeira que resolve. Ah, não tem, vai para a segunda. Qual é a segunda ordem de operações? Multiplicação e divisão. Então, quando tu tem operações, multiplicação e divisão. E por último, adição e subtração, ok? Então, sempre, ó, pessoal, aqui, ó, os pares, tá? É na ordem que aparecem, tá? Como assim? Ó, tem potenciação e radiciação. Aqui aparecer primeiro, que tu escreveu primeiro, é que tu resolve. Multiplicação e divisão, que escreveu primeiro resolve. Por exemplo, ó, 4 vezes 8 dividido por 2. Quem é que eu vou resolver primeiro? A multiplicação, porque é a primeira que eu escrevi. Se eu tivesse, ó, 4 dividido por 8 vezes 2, a que eu ia resolver primeiro é a divisão, tá? Eu escrevo primeiro a multiplicação, resolvo primeiro a multiplicação. Se eu escrevo primeiro a divisão, resolvo primeiro a divisão. Então, ordem das operações é o que define se tu acerta ou se tu erra esse tipo de questão. Então, olha só, 7 mais 3 vezes 4 menos 5. Então, tu não vai somar o 7 com o 7 mais 3, depois multiplicar o 4, depois subtrair. Não, tu vai seguir a ordem das operações. Então, aqui, primeiro multiplicação, ó. Então, tu vai resolver aqui primeiro, ó. 3 vezes 4, 12. E aí, tu vai fazer 7 mais 12 menos 5, ok? Agora, ó, tu vai fazer 7 mais 12. 7 mais 12, 19, menos 5. 19 menos 5, 14. Letra A de Argentina. Observa a maldade da banca, porque, olha, se tu fizesse do jeito... Vamos colocar aqui, ó. Jeito, que é modo, né? Errado. Ó, se tu fizesse, ó, 7 mais 3 vezes 4 menos 5, ó. 7 mais 3, 10. Vezes 4, 40. Menos 5, 35. Tinha a letra D. Veja só a maldade da banca. Mas não é assim, não é desse modo errado que tu resolve, tá? É obedecendo a ordem das operações. Anota isso aqui nos teus resumos. Leva essa dica aqui e lembra disso aqui, ó. Multiplicações e divisões em sequência. É a primeira que aparece, ok? Vamos para a próxima questão. Deixa aí o teu comentário que o professor te responde depois, qualquer dúvida.
Vamos então para a terceira questão aqui deste vídeo. Analisando-se o rol, que chique, né? Rol de dados abaixo. Assinalar a alternativa que apresenta o valor da média e da mediana desse rol, respectivamente. Então, nós temos o 3, 15, 27, 32, 46, 89, 94, 112, 138 e 196. Muito bem, vamos começar pela média. Quando pede pura e simplesmente a média, a questão está pedindo a média aritmética, tá? Como é que se resolve a média aritmética? Eu somo todos os valores e divido pela quantidade de valores. Então, ó, eu vou somar 3 mais 15 mais 27 mais 32 mais 46 mais 89 mais 94 mais 112 mais 138 mais 169. Amém, Jesus? Que horror, né? Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores. Então, ó, tenho 10 valores para somar no rol de dados. Eu vou dividir por 10, ok? Então, a média vai dar, ó, somando tudo isso aqui, ó, eu posso somar de 3 em 3, por exemplo, ó, e esses 4 aqui, ó, somo esses 4 aqui. 3 mais 15 mais 27 mais 32. Somo esses 3 e somo esses 3. Depois eu somo os 3 valores. Por exemplo, se tu quiser fazer isso, o resultado de toda essa soma vai dar 725. Tudo dividido por 10. Tenho que dividir por 10. Olha só, se liga na dica. Ó. Tem um zero no denominador. Eu vou escrever um numerador com uma casa após a vírgula. Exatamente isso, pessoal. A quantidade de casas após a vírgula é determinada pelos zeros do denominador. Quando é uma divisão por 10, 100, 1000. Então, eu escrevo aqui, ó, 725. Um zero no denominador, uma casa após a vírgula. Então, a média é 72,5. Assim, nós eliminamos a letra A, C e E. Só ficamos com a B e a D. Agora, vamos para a mediana. A mediana, pessoal, é o termo central do rol de dados. Gostei muito, né? Do rol de dados, ó. Vamos considerar aqui as somas, tá? Vamos pensar só no rol de dados. 3, 15, 27, 32. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10, tá? E a mediana é determinada pelo termo central. Como nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dados no rol de dados, tá? Nós não temos um termo central. Então, nós não temos uma mediana. O que a gente vai fazer? Nós vamos determinar a mediana, ó. Então, ó, eu vou somar os dois termos centrais. Eu vou calcular, ó, a média dos termos centrais do rol de dados. Então, olha só, quais são os dois termos centrais? Como eu não tenho um termo central, eu calculo a média dos termos centrais. Quando que eu vou calcular a média? Quando eu tenho um número par de elementos no rol de dados, certo? Então, se eu tenho um número par de elementos, eu calculo a média. Se eu tenho um número ímpar, é o termo central, ó. Então, ó, número ímpar de elementos vai ser
o elemento central, tá? Isso tudo aqui se falando em mediana, ok? Mediana, se é um número ímpar de elementos, é o termo elemento central. Se é um número par, é a média dos dois termos centrais, ok? Então, quais são os termos centrais neste caso? São o 46 e 89, ó. Fica 4 depois e 4 antes, então. O que eu vou fazer? Vou fazer, ó, 46 mais 89 sobre 2. 6 mais 9 dá 15, vai 1. 4 mais 8, 12, mais 1, 13 sobre 2. 135 sobre 2. Não ia ficar tão fácil, né? Mas é fácil, é tranquilo. Não, fácil não, tranquilo. 135 dividido por 2. 1 não dá para dividir por 2, eu vou pegar o 13. 2 vezes quanto dá 13? 2 vezes 6. 6 vezes 2, 12. 13 menos 2, 1. Baixa o 5. 2 vezes quanto dá 15? Ou mais próximo, dá 2 vezes 7. 7 vezes 2, 14, sobra 1. Não tenho mais que baixar. Acrescento um zero no denominador, no resto, e a vírgula no resultado. 2 vezes quanto dá? 10. 5. 5 vezes 2, 10. Então, a mediana vai ser 67,5, que é a média dos termos centrais, tá? Dos dois termos centrais. Então, pessoal, questões de média aritmética são bastante corriqueiras nas provas da objetiva, tá? Cai bastante em questão de média. Questão de mediana cai menos, tá? Mas cai bastante também, tá? Tá aí uma questão de mediana, né? Mas tem que se ligar aqui no que é a mediana. E se fosse a moda? A moda é outro tipo de parâmetro. Daí é o termo que mais se repete. Aqui não tem moda porque não tem termos repetidos, tá? Moda é o termo que se repete. Ok? Então, tranquilo, qualquer coisa deixa um comentário que o professor te responde aqui no vídeo, ok? Vamos para a próxima questão. A próxima questão, a última questão desse vídeo, é uma questão da banca Fundatec. Olha só. Para encher o tanque de gasolina de sua moto, Amadeu gastou R$ 70,24. Se o litro custa R$ 4,39, quantos litros de gasolina Amadeu colocou na sua moto? Observa o seguinte, ó. Quando eu tenho um valor, tá? E eu tenho o custo de uma unidade desse valor e pergunta quantas unidades eu tenho, eu comprei, eu adquiri, tá? Então, olha só, te liga na dica aqui. É um problema simples, mas com uma dica muito importante de tu reconhecer o que tu estudou. O que eu estudei e o que a questão tá me cobrando. Olha só, eu tenho um total, tá? Eu tenho um valor unitário, certo? E aí, a partir desse total e desse valor unitário, o que a questão pede? O número de unidades. Que tipo de operação eu vou fazer nesse caso? Nesse caso, a gente vai resolver uma divisão. Ok? Quando eu tenho o total, certo? Tenho o valor unitário. E a questão me pede, ó, o que a questão pergunta? Qual é a pergunta da questão? Número de unidades. Quando acontece essa situação, o que está sendo pedido? Uma divisão. Certo, pessoal? Então, muitas vezes o aluno não reconhece as questões de divisão ou tem dificuldade. Claro, aqui é uma questão simples. Mas é sabendo resolver uma questão simples que tu vai resolver uma questão mais complexa. E assim, ó, eu sou professor, gente. Eu dou aula para bastante gente, dou aula em escola, dou aula em cursinho, dou aula particular online.
Essa é a operação que as pessoas têm maior dificuldade, divisão. Então, vamos revisar, ó. 70,24 dividido por 4,39. O que os professores da escola te ensinaram? Olha só, eles te ensinaram a igualar as casas e cortar a vírgula. Por que tu faz isso? Olha aqui, ó. Vamos pensar numa fração. 70,24 dividido por 4,39. Por que fração, professor? Porque esse traço de fração, ele representa divisão. Tá? Fração sempre é uma divisão. Eu tenho que eliminar as vírgulas. Tenho duas casas após a vírgula e duas casas após a vírgula, coincidentemente. Então, o que a gente vai fazer para eliminar essa vírgula? Tu vai multiplicar o numerador e o denominador por um múltiplo de 10, no caso 10, 100 ou 1000. E qual deles que eu vou usar? O que tem maior casas, ó. São duas casas, então eu vou usar o 100, que tem 2 zeros, ó. Vou multiplicar por 100. Então, pessoal, quando a gente multiplica por 100, a vírgula se desloca duas casas para a direita. Multiplicar, lembra? Dinheiro. Quando multiplica dinheiro, aumenta. Então, o número vai aumentar, ó. Eu vou escrever o numerador, 70,24, sem a vírgula, ó. A vírgula vai para cá. E o 439. E a vírgula do 439 vem para cá. Fica aqui. Então, vai ficar 7.024 dividido por 439. Por isso que quando tu tem duas casas, a quantidade de casas iguais no divisor, não, no dividendo e no divisor, tu cancela a vírgula. Entendeu? Olha só, o spoiler do porquê da matemática. Tá? E aí, agora tu resolve, ó, 7.024 dividido por 439. 7 não dá para dividir por 439. 70 também não, vai ser o 724. Então, eu vou pegar 439 vezes alguma coisa, tem que dar mais próximo e menor que 702. Ok? Que número vai ser esse? Vai ser 1. Porque se eu multiplicar por 2, vai dar, no mínimo, 800 e pouco, que é maior que 702. Então, 1 vezes 439, 439. Menos. 9 menos 2, não dá, pede emprestado. Aqui fica valendo de 9, aqui de 12. E aqui de 6. 12 menos 9, 3. 9 menos 3, 6. 6 menos 4, 2. E agora, professor, o que eu faço? Agora, tu vai baixar o 4. E aí, eu vou multiplicar 439 por um número que vai dar igual ou mais próximo de 2.634. Pensa comigo aqui, ó. Pensa na tabuada. 9 vezes quanto dá um resultado com final 4? 9 vezes 6, ó. 9 vezes 6 é 54. Então, eu vou pegar o 439 e vou multiplicar por 6. Ok? Vou trocar de caneta porque ficou... Olha só por causa desse 4, ó. 6 vezes 9, 54. Vai o 5. 6 vezes 3, 18. Mais 5, 23. Vai 2. 6 vezes 4, 24. Mais aquele 2, dá 26. Então, o resultado deu 2.634. Resto, 0. Então, aqui é 6. Então, quantos litros Amadeu colocou na sua moto de gasolina? 16. Letra C de Canadá. Ok? Então, pessoal, vejam só. A gente revisou uma questão muito simples. Divisão. Só que para alguns, a operação de divisão não é tão simples assim. E saber quando é divisão é muito importante, ok? Gratidão pela audiência. Convido a todos a se inscreverem no canal. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que o professor vai responder para vocês. A todos um abraço e assim seguimos.